SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Século XIX, Augusto Conte. É-nos preciso voltar no tempo para adentrarmos no contexto do que hoje nós denominamos de visão organicista dentro do contexto da episteme para a saúde. Augusto Conte, ele, numa visão altamente empírica, porque foi em verdade a aplicabilidade do empirismo, ou seja, a colocação da percepção de tudo a partir dos sentidos. Ele, em verdade, disse que a primeira etapa da evolução das ciências, ela o era através da matemática, depois da astronomia, depois da física, depois da química com Lavoisier, depois a biologia e finalizar-se-á com a física social. A posteriori, ele escreve sobre a moral e dá-nos-á todo um contexto de uma sociedade humanitária, igualitária e, acima de tudo, baseada na concepção da positividade, ou seja, da cientificidade. Dividiu o contexto da história da humanidade em 3 pilares. O primeiro foi o teológico, na qual ele falava que tivemos o animismo, politeísmo e monoteísmo, com o surgimento das 3 pilares do monoteísmo, eles, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Da posteriori, a sociedade adentrou na concepção filosófica, exatamente com a concepção de Renato Cartésio e René Descartes, resistência res cogita, dividindo o corpo e alma. E por final, nós estaríamos na concepção da cientificidade, a visão científica quase que não sai, na qual a essência basicamente da percepção do homem através dos sentidos. Basilares para uma cientificidade na qual tê-lo-á: observação, criação de hipóteses com a resposta provisória, experimentação e generalização. Isto levou-nos a termos, principalmente a medicina, dentro do contexto na qual nós hoje estamos a vê-la, a ser basilada em parâmetros meramente cartesianos, empiristas e organicistas, e dentro do contexto meramente somático. Dentro da medicina, começaram-se a surgir outros ramos, e um deles é exatamente a fisioterapia. Ela que, em verdade, nos seus primórdios, baseava-se na visão da massagem sueca, de Henrik Pelling, e numa visão bastante, digamos assim, semelhante à concepção calistênica, que era, em verdade, todos os princípios, a calistenia e a concepção acoplada da isometria, que eram os princípios que eram usados dentro da visão cartesiana do final do século XIX, princípio do século XX. Estamos aqui para conversar com a doutora Renilda Santana Sampaio. Ela em verdade, graduada em fisioterapia, mas, porém, todo o seu histórico a fez ver uma nova abordagem do contexto do homem, vendo-o como um ser psico-bioespiritual, mente, corpo e espírito. Doutora Renilda, prazer tê-la aqui conosco. E sou sabedor de que a senhora, em verdade, graduou-se na década de 80, né? Exato. E naquele período, na cidade do Salvador, a coisa era completamente diferente. Tinha-se somente a visão holística paupérrima e tinha-se
algo mais. A fisioterapia era toda calçada em um processo de simplesmente repetições e só tinha a doutora Perpétua, que fazia um curso, lembra-se, fisiatra, lembro. né? Mudou-se agora, salvo me engano, para o Rio de Janeiro, que fazia um trabalho semi-holístico, que era um trabalho de massagem sueca, acoplada, a podoreflexologia, shiatsu, não se falava em Tuiná, porque Tuná foi desenvolvido em 1990 com Matoshi no Centro Cultural Brasil-China. E aí, nos conte aí, como é que começou essa efervência dentro do movimento da saúde dentro do contexto espiritual? Pois é, eu me formei em fisioterapia, né? Me graduei em 1980. E naquela época, realmente, esse cenário era muito diferente do que a gente tem hoje, entendeu? Hoje em dia a gente fala a palavra holística e ninguém acha tão estranho mais como naquela época, né? Então, assim, e a própria fisioterapia era muito voltada para a parte mecânica, a cinesiologia, e não se falava, não se considerava muito a questão energética, a questão vital, o corpo vital, como hoje a gente já pode falar, né? E aí, eu sempre fui muito estudiosa, gosto muito de anatomia, de assim, fisiologia. Então, assim que eu me formei, eu comecei logo a trabalhar como supervisora de estágio de fisioterapia, porque a fisioterapia respiratória era algo que eu amava estudar, falar a respeito, né? E aí eu comecei logo a trabalhar como supervisora de estágio, depois como professora da Escola Baiana no curso de fisioterapia. E assim, muito focada na UTI, na terapia intensiva. Era algo que me seduzia, aqueles aparelhos, todo aquele conhecimento, né? Lidar com um paciente crítico era algo que seduzia uma pessoa tão jovem, né? Como eu naquela época. Então, assim, todo o meu processo, né? Dos primeiros anos foi muito focado, muito voltado para o trabalho de fisioterapia hospitalar e respiratória, e como professora também da Escola Baiana de Medicina, né? E só bem mais tarde, digamos de uns 20 anos para cá, foi que esse novo caminho foi se abrindo para mim, uma compreensão que veio com... E os processos de assim, terapia, de autoconhecimento, tudo isso foi expandindo o meu conhecimento. Então a minha forma de sentir, de trabalhar com o corpo do outro foi se modificando, mas a partir de um processo assim bem longo de investimento também que eu fui fazendo. Agora diga-me, doutora, o toque de egrégora é muito grande, porque parece-nos pouco tempo, mas 80 são 35 anos, né? É muito tempo. Naquela época, na década de 80, tinha-se aqui em Arapiraca, que fazia-se um trabalho que era bastante criticado. Ele tinha um centro espírita na Ribeira, até hoje, a Berbeiro Bonfina, né? Aquela coisa, uma pessoa bem conceituada, inclusive ele foi até meu professor. Fazia um trabalho assim voltado para quiropraxia, né? Tinha-se Yoshida no centro médico, tinha-se, a partir de 85, Ângelo Augusto Decânio Filho aliou-se a Jugdolin e começou a fazer os primeiros trabalhos de acupuntura, né? Tinha-se os trabalhos da sofrologia com Jean-Claude, que era muito fraco, né? Eu lembro vagamente desse. E a coisa era muito lenta. Você falou, a doutora falou uma coisa interessante, que quando nós falamos de taoísmo, nós temos o Qi, que é a energia vital, respiratória. Nós temos o Shen e nós temos o Jin. Shen é o espírito e Jin é o corpo. A abordagem, até mesmo da respiração, era diferente. Hoje, os fisioterapeutas estão vendo a respiração, estão vendo a abordagem da própria homeostase, do equilíbrio do indivíduo, completamente diferente. Essa mudança, a senhora acha que foi por uma necessidade de espiritualidade dentro do século XXI, está aliando-se à saúde, ou foi uma coisa natural
que a medicina acabou, a medicina como um todo, a fisioterapia, a medicina, a psicoterapia, a psicologia, a fonoaudiologia, começou a perceber que não podia ficar afastado completamente das coisas espirituais? Exatamente. Porque assim, muitos grupos, tipo assim, terapêuticos, de assim, meditação, foram se expandindo. E esses grupos de meditação e grupos terapêuticos começaram a abordar a saúde por uma outra visão. E essa visão, eu acho que foi trazendo mais e mais pessoas, e os profissionais de saúde começaram a despertar o que é isso mesmo que as pessoas estão falando, né? No meu caso, assim, em particular, né? E dentro de um círculo que eu conheço de pessoas que estão na mesma vibração, começou muito essa mudança pela meditação. Eu acredito que a meditação foi um marco assim para que você acha que foi mudando. Prajita Rajneesh Asher, o movimento de Osho, a meditação dinâmica, os trabalhos de Kusum com a massagem ayurvédica ajudou nesse processo de mudança? A massagem ayurvédica, por exemplo, para mim foi um processo, né? A massagem ayurvédica, da forma como a mestra aqui de Salvador fazia, né? Era um processo terapêutico, e dali saíam pessoas que muitos iam trabalhar com isso, outros não, usavam aquele processo como autoconhecimento, entendeu? Então, assim, a minha visão de fisioterapeuta, ela era assim um pouco mais acadêmica, mais assim cartesiana, né? E eu achei que as meditações do Osho dentro do processo da massagem ayurvédica, porque dentro desse curso, dessa formação, nós praticávamos muitas massagens, muitas assim, meditações, entendeu? Então isso foi me trazendo uma noção mais do corpo vital, do corpo energético, né? Além do corpo físico. E eu observei que muitos outros fisioterapeutas, alguns médicos homeopatas, naturistas em Salvador, também estavam antenados, estavam descobrindo também esse caminho, né? Então a massagem ayurvédica, eu diria, massagem yoga ayurvédica, corrigindo, eu diria que foi um divisor de águas assim, de como eu lidava com o meu ser fisioterapeuta. A senhora fez a formação com Bodhigita, Bodhigita, né? Que foi aluna direta de Kusum. Direta de Kusum. Lá em Pune, na Índia. Em Pune, na Índia. Então, assim, Bodhigita, ela conduzia o trabalho de uma forma muito completa, muito amorosa, né? Eu tenho, assim, muita gratidão por esse trabalho, porque mudou muito a minha forma de trabalhar, porque algo começou a pulsar, assim, internamente, e não dava mais para eu trabalhar da mesma forma, porque, assim, quando a gente passa por mudanças muito profundas na consciência, isso vai fatalmente se refletir na sua forma também de estar na vida, de trabalhar também, né? O campo profissional. Então a massagem ayurvédica foi realmente algo muito importante. Eu ainda trabalho com a massagem ayurvédica. Doutora, a senhora acha, porque hoje a tendência da fisioterapia, lembro-me, e a senhora sabe disso mais do que eu, que durante o período da década de 80, os cursos de fisioterapia não tinham alunos, porque se tinha um choque bastante. Sim. Você lembra que a faculdade, inclusive, não teve, não ficou tempo. Só que depois teve uma consciência social na qual o fisiatra, basicamente, hoje não existe, e fisioterapeuta passei a ter uma abordagem mais, digamos assim, científica, porém, aproximando-se muito das medicinas alternativas. Porque, em verdade, nós não temos uma única medicina. Nós temos a medicina tradicional chinesa, medicina tradicional japonesa, medicina psicossomática e assim sucessivamente. É um ledo engano pensarmos que a medicina, ela é, em verdade, lato sensu. Né? Ela tem suas ramificações estrictas específicas. Tem. Aí, a primeira área da saúde, na qual reconheceu oficialmente a acupuntura como parte do seu contexto profissional, foi a fisioterapia.
Exato. Foi o primeiro passo para uma longa caminhada, como diz Lauzi. Foi o primeiro conselho. Conselho, foi o primeiro conselho, que tinha o curso de no mínimo 1.200 horas, a resolução dizia 1.200 horas, no mínimo em 2 anos. Mas, por sua vez, com agora a queda do ato médico, abriu-se uma nova visão e agora o conselho, ele exige que para se adentrar como acupunturista especialista, faça uma prova. Não é mais, é o título e a prova. Mas até um ano atrás assim funcionava. Então, a senhora acha que essa mudança, né, dentro do contexto da abordagem corpo, mente e espírito, e principalmente o toque terapêutico, passou pela mudança também de abordagem dos fisioterapeutas, mudança de mentalidade, a necessidade social de se ter, porque a formação fisioterápica, ela era baseada em uma coisa bastante, digamos assim, organicista, empirista. A senhora foi professora, sabe disso. Era aquela coisa de Henrique Pellinger, massagem sueca, tamborilamento, aquela tapotagem, né? Pois Você acha que mudou? A senhora acha que a fisioterapia ajudou muito com os congressos, pensamentos e muita gente indo para essa área? Bom, eu acho que mudou bastante, né? Retomando o que você estava falando aí, da massagem ayurvédica e da questão do Ti, da energia Ti, né? Uma outra medicina que tem assim despontado, né? Como a medicina que cuida também dessa parte energética e tal, é a medicina chinesa, entendeu? Tentiu. Exatamente. Então hoje tem muitos fisioterapeutas, né? Porque a acupuntura foi a primeira profissão que acolheu, né? Exato. A fisioterapia acolheu a acupuntura, o primeiro conselho. Isso está na história e é muito importante, né? Porque deu um manto de credibilidade. Com certeza. E assim, o que é que eu vejo, né? Essa medicina, ela tem uma capacidade assim que a gente não imagina, através do Qigong, que são os exercícios chineses, e através da acupuntura, né? Então, assim, eu acho que os fisioterapeutas começaram a perceber esse potencial que tem a medicina chinesa, né? E viram também como uma expansão da profissão, porque a fisioterapia, na época que eu me formei, tinham poucas especialidades de fisioterapia. Nos últimos 25 anos tem fisioterapia uroginecológica, tem fisioterapia estética, né? Dermatofuncional. Então, angiologia. Que estão próximos com osteopatia, quiropraxia. Osteopatia, terapia manual explodiu na década de 90 para cá, dentro da fisioterapia. Points e outras coisas mais. Então, assim, aquela fisioterapia que trabalhava com TENS, com ultrassom, com ondas curtas apenas, está ficando para trás. Porque a gente precisa envolver mais o paciente, trazer ele para ele participar, para ele se mover, para ele sentir o benefício de um exercício, para ele assim, tipo assim, construir a saúde dele com a nossa ajuda, mas quem está construindo é ele. A gente está ali dando suporte, é facilitador, mas ele é um participante mais ativo. E essas terapias, como terapia manual, RPG, né, que eu também tenho formação. Postural global. Reeducação postural global. Pierre Machar, inclusive, ajudou bastante. Divulgar. Pois é, a osteopatia, né? Tudo isso vai trazendo a pessoa para que ela tenha mais responsabilidade com a saúde dela. Eu procuro, assim, trabalhar com os pacientes cada vez mais empoderando, ensinando coisas a ele, recursos e autocuidados, para que ele, no dia a dia, ele esteja mais consciente do que ele está fazendo com a saúde também. Não é só tomar remédio, as pessoas se medicam demais, né? E olha pouco para outras questões, como questões espirituais, né? Questões energéticas, questões psicológicas, emocionais, tudo isso precisa ser olhado, né? E a medicina chinesa, ela abre esse leque, né? Eu comecei a minha formação em medicina chinesa, também tem fui em 2007 com o Qigong, né? Com Gutenberg Livramento. Gutenberg Livramento, né? Que tem o instituto, né? O IBRAPEC. Então eu comecei com o IBRAPEC, com o Qigong, em 2007. E eu comecei muito como uma prática pessoal. E eu fui me apropriando desse trabalho,
sentindo que é um trabalho que podia ser expandido, e fui me profissionalizando, estudando cada vez mais, e depois veio a acupuntura. Então, assim, eu gostei de ter começado a medicina chinesa pelo exercício e não pela acupuntura. Porque esse professor, especialmente, né, Gutenberg Livramento, ele nos faz nos conectar com a cultura e com a fisiologia, de onde veio aquele trabalho. Para que a gente não seja só um reprodutor, fica ali repetindo o exercício, sem ter consciência que isso tem uma base histórica e filosófica também, né? Então, assim, o Qigong, né, é uma outra forma da gente trabalhar as energias densas, né, e sutilizando a energia. Então, quando a gente fala em sutilizar a energia, né, para o paciente, às vezes ele não entende, mas ele começa a ouvir e pensar, poxa, eu sou energia também, eu não sou só um corpo físico, né? Então, assim, o Qigong, ele é uma ferramenta, né, é um trabalho que tipo assim, dá à pessoa muita força, trabalha muita energia vital, né, e faz a pessoa se sentir mais senhor também da sua questão, do seu problema, né, do seu corpo, da sua saúde, né, e não ficar preso a questões apenas no plano do material, né. Então você falou aí do Jin, do Qi e do Shen, entendeu? Essa tríade na medicina chinesa, né? O que é? É o material, o energético e o espiritual. Então essa tríade aí está ocorrendo o tempo todo dentro da gente. O nosso corpo, né? Como tá o tempo todo assim, fazendo a transformação do mais denso para o mais sutil. Isso está o tempo todo acontecendo. E na prática do Qigong você faz isso de uma forma intencional. Você pode intencionar trabalhar a energia, por exemplo, dos sistemas energéticos dos órgãos. Então, quando você faz uma prática de Qigong, você não está só trabalhando físico, força, músculo, não. Você está movendo a energia pelos canais, desobstruindo e limpando os acessos entre os meridianos, né? Os canais que se interligam, coração, baço pâncreas, rim, pulmão, toda esse círculo aí, eles estão interligados e um nutrindo o outro, né? Os chineses, né, na antiguidade, eles já sabiam há muito tempo que a desarmonia da energia, a desarmonia do Qi, estava na base de todas as doenças, entendeu? Então a gente poder, hoje, no século XXI, resgatar esse conhecimento, juntar com o nosso conhecimento que a gente trouxe, que a gente vem estudando também, porque eu penso assim também, que nada se joga fora. Então, todo esse conhecimento ocidental de fisiologia, de anatomia, tudo isso serve. Mas ele hoje a gente não pode trabalhar só com ele. A gente tem que pegar e juntar isso com o conhecimento do campo energético, do campo vital, para que as pessoas tenham mais saúde. Entendeu? Eu vejo dessa forma. É uma abordagem bem interessante, inteligente, basicamente hegeliana, né? A tese, a antítese e a síntese. Oriente e Ocidente somando-se para uma sabedoria e harmonização humanista. E baseado nessa premissa, que é uma premissa voltada para a humanização, a nossa nobre doutora aqui também tem um trabalho nessas dermas, frutos lindérrimas aqui. Eu gostaria que ela mesma mostrasse e explicasse como é esse trabalho social, no qual faz um despertar biopsíquico espiritual, né, de diversas pessoas que talvez, por ter uma condição financeira menor, né, e também não teve oportunidade de ter uma formação escolástica e formações as maiores, de forma melhor, elas podem ter acesso. Ter um acesso, pelo menos menor, mas há um despertamento para algumas coisas, né? Que são coisas assim, que são passos, né? E contrapassos para a evolução espiritual. Pois é. Aqui, por exemplo, esse projeto, né, da Sasderba é uma associação
de servidores e aposentados, né, do Derba. Departamento de do Estrada e DERBA, Rodagem da Bahia. Departamento de Estrada e Rodagem da Bahia. É porque foi extinto há pouco tempo, mas a SASDERBA se mantém muito forte. Então, essa oportunidade que eu tive foi, assim, fantástica, porque nós fizemos esse projeto no interior da Bahia, por todas as residências do DERBA, trabalhando com pessoas muito simples, mas muito, assim, necessitadas, né? De amor, de carinho, de alguém que pudesse chegar e assim conduzi-lo de uma forma simples, mas amorosa também, né? Então são pessoas que não estão acostumadas a fazer exercício, né? Muito mal uma caminhada, e nós podemos chegar a essas pessoas e falar sobre a saúde de uma forma bastante ampla, né? E assim, valorizando coisas que eles deixam, às vezes não está dando muita importância, como o simples fato de beber água. Entendeu assim? Então, o exercício, o Qigong, tanto o Qigong como qualquer outro exercício, né, é importante, mas a gente precisa se nutrir também, sabe? Precisa assim, a gente precisa ter assim o conhecimento, né, a sabedoria, para se nutrir também do alimento, do melhor alimento e da água, entendeu? Eu tenho me batido com muitos pacientes lá na SASDERBA e em outros lugares também, que bebem pouquíssima água. Então o Qigong, ele é importante, mas tem que ter água, ele move com a água celular. A gente precisa estar se nutrindo, então coisas simples e que às vezes as pessoas se perdem. Então eu vejo o meu trabalho hoje não só como aquela fisioterapeuta que vai lá e manda dobrar a perna, fazer isso, fazer aquilo, mas com um processo também educativo, né? Levando às pessoas conhecimentos que elas podem não estar muito atentas, né? Então esse trabalho foi muito bom, até aqui tem diversas fotos, porque foram muitas cidades, Morro do Chapéu, Senhor do Bonfim, Jacobina. Que são muito boníssimas, são belíssimas. Então aqui são fotos de várias cidades do interior. Tem Itabuna, Vitória da Conquista também fizemos, Itapetinga, né? Todas as sedes do DERBA. E nós levamos nesse projeto um conjunto de assim, uns filmes, né? DVD. Nós fizemos 2 DVDs, eles reproduziram. Um DVD onde eu estava fazendo uma prática e um outro DVD que já é vendido assim comercialmente, que nós reproduzimos para que eles tivessem um material lá para trabalhar, né? Então foi um projeto muito fortalecedor e hoje eu trabalho com eles, né, aqui em Salvador, e assim, toda vez que essas pessoas vêm do interior para aqui, para a SASDERBA aqui de Salvador, eles ficam às vezes alojados por alguns dias para fazer exames, para fazer alguma cirurgia. Então eu estou lá disponível, ensinando a prática do Qigong e fazendo acupuntura também e conversando sobre saúde, porque é o que eu gosto de fazer. Conversar sobre saúde, conversar assim, o que aquele paciente entende como um tratamento de saúde, como é que ele vê isso, como é a participação dele na saúde dele. Isso eu gosto de estar conversando, aprendendo isso com as pessoas, e se eu tiver uma contribuição para dar, eu procuro fazer isso, porque eu acho que o papel da gente como profissional de saúde é esse, distribuir o conhecimento e ouvir as pessoas, elas precisam ser ouvidas também, né? Não adianta a gente só falar, dar um bocado de conselho para eles, mas não ouvir aquela pessoa e saber qual é o entendimento que ele tem do corpo físico, qual é o entendimento que ele tem de saúde, e dar a minha contribuição, né? Aqui é um outro trabalho que eu faço há muito tempo, que é a massagem ayurvédica, né? Há muitos anos, né? Que foi realmente, como eu já falei aqui, o primeiro trabalho fora da parte acadêmica de fisioterapia, que abriu meus olhos para os outros corpos que nós temos, não só o físico, né? Esse trabalho é muito bom, é muito revitalizante, né? Muito revitalizante, muito forte, onde se trabalha muito com a respiração, né?
muitas vezes as pessoas não se dão conta como elas estão respirando. Se respira muito pouco, muitas vezes, né? E é importante que a gente possa orientar também, né? E que as pessoas também saibam que a respiração não se restringe ao pulmão, não se restringe ao nariz, ao pulmão. Que todo o corpo respira, que as células respiram. E se a gente puder mudar a qualidade da nossa respiração, a gente já está abrindo um caminho excelente para ter mais saúde, né? Aqui é o Reiki, que é outro trabalho que eu faço, né? E o RPG, que é um trabalho mais na linha da fisioterapia mesmo, das correções posturais, né? Aí é um trabalho que futuramente, se nós pudéssemos, que aqui esse trabalho aqui não foi feito só por mim, sou eu e mais 2 colegas, 2 outras terapeutas, então aqui eu não quero me estender muito sobre ele, porque as outras pessoas não estão aqui. Não, mas pode falar dele. Que não foi elaborado apenas por mim. É um seminário vivencial que nós estamos fazendo sobre saúde, mas a partir de uma outra abordagem, entendeu? Nesse seminário vivencial sobre o corpo, nós já fizemos algumas vezes aqui em Salvador, né? E estamos indo para o interior logo, logo. Nesse trabalho a gente aborda meditação, exercícios terapêuticos e a expressão através da arte. Tem um arte terapeuta que compõe essa equipe. E aí nós fazemos esse trabalho de forma que as pessoas possam, a partir de uma sensibilização com os exercícios e o contato com a energia sutil, ela possa se expressar através da arte. Contato com suas emoções, contato com o momento presente, através da meditação. Então tem sido um trabalho muito enriquecedor para a gente que está fazendo e para as pessoas que têm feito, que têm gostado assim bastante, entendeu? É um trabalho muito, muito interessante esse também, né? É interessante que nós conversamos aqui com a doutora Renilda Sampaio. Ela deu-nos alguns conceitos novos, nos quais estão basilados em grandes cortes epistemológicos, mudança de paradigmas, voltas à visão grega da paideia, da totalidade. As pessoas às vezes criticam o contexto do holismo, que é o holos. Então vamos substituir essa palavra e fazermos uma abordagem mais dentro da visão psico-bioespiritual. Vamos fazer uma metanoia, uma nova mentalidade, na qual iremos adentrar nas mudanças de observações até do conceito da educação, que a educação nada mais é do que a transmissão de informações históricas adquiridas. E ela é muito mais do que isso. Até a própria Organização Mundial de Saúde peca quando ela dá o conceito de que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Em verdade não é. Saúde nada mais é do que obediência. E a doença, por sua vez, é a desobediência. E a partir do momento em que nós adentramos no contexto e temos diversas doenças, como o estresse, uma resposta fisiológica ou psicológica, a gente estressou, que é o mal do século, uma DORT, né? Distúrbio muscular relacionado ao trabalho, lesão. Ao trabalho, né? Então, temos hoje coisas que, infelizmente, não podemos ver através dos olhos dos sentidos. Não podemos sentir nem perceber através dos nossos falhos 5 sentidos. Temos que ir mais avante, temos que adentrar no contexto da espiritualidade, temos que buscar, como ela falou-nos, buscar a energia vital respiratória, que é a pneuma, prana, ti, ki, né? Diversos nomes são dados. E com esse sopro divino, fazemos que o século XXI seja o século da humanidade, da espiritualidade e da evolução de todos, para chegarmos cada vez mais próximo ao nosso Criador, aproximarmos cada vez mais de Deus. Bom, eu quero assim agradecer muito à Livraria Terceiro Milênio, né, e ao Portal Jorge Guedes, porque essa é uma experiência única, né? É muito, às vezes, aliás, eu não vou dizer que é muito difícil não, já foi muito mais difícil a gente poder ter voz, né, em um veículo falando de espiritualidade e saúde, fazendo esse link, né?
Porque a grande maioria dos meios, né? Quando se fala em fisioterapia, saúde, é muito aquela visão, né? Que para mim já está ultrapassada, né? Então eu sou assim super agradecida por essa oportunidade de estar falando dessa forma, me sentindo tão livre para falar do meu sentimento, da minha trajetória e de como esse conhecimento da espiritualidade foi chegando no meu trabalho, né? E assim, eu penso que a energia, ou melhor, o conhecimento precisa circular, né? Se eu construir algo até aqui, eu preciso também compartilhar isso, né? Para que isso circule, essa informação circule. Porque, na verdade, todo o conhecimento e essa informação não é meu, não é nosso apenas. Chegou para a gente. A gente canalizou, às vezes, sem saber que estava canalizando. Recebendo essas mensagens, essas instruções, essa abertura de possibilidades. Então, assim, quem sabe que se do outro lado do mundo não tem alguém interessado no que eu estou dizendo aqui, né? Então, assim, eu sou muito agradecida a esse espaço aqui, né? Muito, 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 por essa oportunidade mesmo de estar divulgando, falando da fisioterapia, falando dessa parte holística, dessa parte espiritual, falando da medicina chinesa, que muito enriquece o meu trabalho hoje, né? E realmente, muita gratidão por esse programa, a você também, aí, obrigada. Foi bom chegar aqui e saber que ele teve uma caminhada também na medicina chinesa, entendeu? Então ele tem propriedade do que ele está dizendo aqui, conversando comigo, viu? Então assim, gente, sou profundamente grata. A informação precisa circular, viu? Ó, gratidão. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Mas, porém, todo o seu histórico a fez ver uma nova abordagem do contexto do homem, vendo-o como um ser psico-bioespiritual, mente, corpo e espírito. Doutora Renilda, prazer tê-la aqui conosco e sou sabedor de que a senhora, em verdade, graduou-se na década de 80, né? Exato. E naquele período, na cidade do Salvador, a coisa era completamente diferente. Tinha-se somente a visão holística paupérrima e tinha-se algo mais. A fisioterapia era toda calçada em um processo de simplesmente repetições e só tinha a doutora Perpétua, que fazia um curso, lembra-se, fisiatra, lembro. Né? Mudou-se agora, para, salvo engano, para o Rio de Janeiro, que fazia um trabalho semi-holístico, que era um trabalho de massagem sueca, acoplada, a podoreflexologia, shiatsu, não se falava em Tuiná, porque Tuiná foi desenvolvido em 1990 com Matoshi no Centro Cultural Brasil-China. E aí, nos conte aí, como é que começou essa efervência dentro do movimento da saúde dentro do contexto espiritual? Pois é, eu me formei em fisioterapia, né, me graduei em 1980 e naquela época realmente esse cenário era muito diferente do que a gente tem hoje.
Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Século XIX, Augusto Conte. É-nos preciso voltar no tempo para adentrarmos no contexto. Entendeu? Hoje em dia a gente fala a palavra holística e ninguém acha tão estranho mais como naquela época, né? Então, assim, e a própria fisioterapia era muito voltada para a parte mecânica, a cinesiologia, e não se falava, não se considerava muito a questão energética, a questão vital, o corpo vital, como hoje a gente já pode falar, né? E aí, eu sempre fui muito estudiosa, gosto muito de anatomia, de assim, fisiologia. Então, assim que eu me formei, eu comecei logo a trabalhar como supervisora de estágio de fisioterapia, porque a fisioterapia respiratória era algo que eu amava estudar, falar a respeito, né? E aí eu comecei logo a trabalhar como supervisora de estágio, depois como professora da Escola Baiana, no curso de fisioterapia. E assim, muito focada na UTI, na terapia intensiva. Era algo que me seduzia, aqueles aparelhos, todo aquele conhecimento, né? Lidar com o paciente crítico era algo que seduzia uma pessoa tão jovem, né? Como eu naquela época. Então, assim, todo o meu processo, né? Dos primeiros anos foi muito focado. Dividindo corpo e alma. E por final, nós estaríamos na concepção da cientificidade, a visão científica quase que não sai, na qual a essência basicamente da percepção do homem através dos sentidos. Basilares para uma cientificidade na qual tê-lo-á. Observação, criação de hipóteses com a resposta provisória, experimentação e generalização. Isto levou-nos a termos, principalmente a medicina, dentro do contexto na qual nós hoje estamos a vê-la, a ser basilada em parâmetros meramente cartesianos, empiristas e organicistas, e dentro de um contexto meramente somático. Dentro da medicina, começaram-se a surgir outros ramos, e um deles é exatamente a fisioterapia. Ela que, em verdade, nos seus primórdios, baseava-se na visão da massagem sueca, de Henrik Pelling, e numa visão bastante, digamos assim, semelhante à concepção calistênica, que era, em verdade, todos os princípios, a calistenia e a concepção acoplada da isometria, que eram os princípios que eram usados dentro da visão cartesiana do final do século XIX, princípio do século XX. Estamos aqui para conversar com a doutora Renilda Santana Sampaio. Ela em verdade, graduada em fisioterapia, tudo que hoje nós denominamos de visão organicista dentro do contexto da episteme para a saúde. Augusto Conte, ele, numa visão altamente empírica, porque foi em verdade a aplicabilidade do empirismo, ou seja, a colocação da percepção de tudo a partir dos sentidos. Ele, em verdade, disse que a primeira etapa da evolução das ciências, ela o era através da matemática, depois da astronomia, depois da física, depois da química com Lavoisier, depois a biologia e finalizar-se-á
com a física social. A posteriori, ele escreve sobre a moral e dá-nos-á todo um contexto de uma sociedade humanitária, igualitária e, acima de tudo, baseada na concepção da positividade, ou seja, da cientificidade. Dividimos o contexto da história da humanidade em 3 pilares. O primeiro foi o teológico, na qual ele falava que tivemos o animismo, politeísmo e monoteísmo, com o surgimento das 3 pilares do monoteísmo, eles, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Da posteriori, a sociedade adentrou na concepção filosófica, exatamente com a concepção de Renato Cartésio e René Descartes, resistência res cogita.